O rio Juruá era mais do que um curso d'água para o seu Poroto. Era sua vida. Ele conhecia cada curva, cada ondulação, cada poço silencioso onde as piranhas se escondiam. Sua vida era uma dança constante com o ritmo do rio. Ele pescava em suas águas, navegava por suas correntezas e respeitava sua força bruta. A vida não era fácil. O sol escaldante castigava sua pele curtida enquanto ele lançava sua rede, na esperança de uma pesca abundante. Às vezes, ele passava fome, mas seu Poroto nunca reclamava. O rio provia, mesmo que testasse sua paciência. Seu Poroto era um homem de recursos simples e fé ainda mais simples. Ele acreditava nas histórias sussurradas pelos mais velhos, contos de criaturas míticas e florestas encantadas. Ele sabia que a Amazônia era um lugar de beleza e perigo, onde a realidade se misturava com o fantástico. O rio guardava segredos. Ele frequentemente pensava, antigos e poderosos. Segredos que era melhor deixar adormecidos. No dia seguinte, a melodia retornou, desta vez mais próxima e mais insistente. Seu Poroto parou, sua mão calejada pairando sobre a rede de pesca. Ele examinou a superfície da água, seu coração batendo forte no peito. A água brilhava, mas ele não via nada. Ele tentou ignorar a voz encantadora para se concentrar em seu trabalho, mas a melodia parecia penetrar em seus ossos, despertando algo profundo dentro dele. Naquela noite, na reunião da vila, o ar estava denso com algo mais do que fumaça de lenha e repelente de mosquitos. Os moradores, reunidos em torno de uma fogueira crepitante, falavam em voz baixa. Havia rumores de ocorrências estranhas no rio, de pescadores sendo atraídos por vozes encantadoras. Seu Poroto sentou-se com os outros moradores, ouvindo atentamente enquanto o velho Tibúrcio, o ancião da vila, falava da lenda da Iara. As Iaras são criaturas de imenso poder, explicou Tibúrcio, sua voz rouca de idade. Elas podem ser tão sedutoras quanto perigosas. Cuidado com a beleza delas, pois é uma armadilha. Seu Poroto, com o coração pesado com uma premonição que ele não conseguia explicar, sentiu um arrepio na espinha. Será que a voz encantadora que ele ouvira era a Iara das lendas? O pensamento lhe enviou um calafrio, mas também acendeu uma faísca de curiosidade dentro dele. Dias se transformaram em semanas, e a melodia assombrosa tornou-se uma constante na vida de seu Poroto. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado, chamado. Sua pescaria diminuiu. Os peixes, geralmente abundantes, pareciam desaparecer ao som da melodia. Suas redes voltavam vazias, seus pontos de pesca antes confiáveis, estéreis. O desespero começou a corroer as bordas de sua determinação. Em um dia particularmente difícil, depois de horas de pesca infrutífera, seu Poroto sentiu uma onda de raiva. Ele ergueu o punho para o céu e gritou: "O que você quer de mim? Me deixe em paz!" O vento pareceu suspirar ao seu redor, levando suas palavras rio abaixo. Tão rápido quanto surgiu, sua raiva diminuiu, deixando-o sentindo-se toino e vulnerável. O que ele tinha se tornado, desafiando as criaturas míticas da Amazônia? Naquela noite, enquanto seu Poroto dormia agitadamente em sua rede, ele foi acordado por um brilho suave emanando da margem do rio. Ele se aproximou cautelosamente da beira da água, seu coração batendo forte no peito. Lá, repousando sobre um leito de lírios d'água, estava uma pequena cesta, intrincadamente tecida. Dentro, aninhada em meio a musgo macio, estava uma única pérola reluzente.
sua superfície brilhando com uma luz sobrenatural. Seu medo lutou com sua curiosidade enquanto ele estendia a mão para a pérola, seus dedos tremendo. A descoberta da pérola encheu seu poroto com uma estranha mistura de pavor e esperança. Ele sabia, instintivamente, que este era um presente da Yara. Mas o que isso significava? Era uma oferenda de paz ou um cálice envenenado? Ele manteve a pérola escondida, com medo de mostrar a alguém, com medo do que ela representava. A melodia continuou, mas agora parecia diferente, menos assustadora e mais vigilante. Ele não conseguia explicar, mas ele não sentia mais medo, mas sim uma estranha sensação de conexão. Uma noite, uma tempestade feroz se abateu, como nenhuma outra que os moradores já tivessem visto. O rio, geralmente calmo e generoso, transformou-se em uma torrente furiosa. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando os rostos aterrorizados dos moradores. Suas frágeis palhoças ofereciam pouca proteção contra a fúria da tempestade. Seu poroto, observando a tempestade de sua cabana, sentiu um nó de medo apertar em seu peito. Isso não era apenas uma tempestade. Parecia que o próprio rio estava com raiva. Em meio ao caos, ele ouviu um grito desesperado. O jovem Joca, neto de Tibúrcio, havia sido levado pelas águas da enchente. Sem hesitar, seu poroto agarrou sua rede de pesca e correu para a tempestade. O vento chicoteava seu rosto e a chuva ardia em seus olhos. Ele mal conseguia enxergar, mas podia ouvir os gritos de socorro de Joca ficando cada vez mais fracos. Movido por uma força que não entendia, seu poroto mergulhou nas águas agitadas. A correnteza estava forte, ameaçando puxá-lo para baixo. Ele lutou para se manter à tona, seus pulmões queimando. Através da chuva forte, ele viu um movimento rápido perto de um grupo de árvores submersas. Joca, agarrado desesperadamente a um galho, seu rostinho contorcido de medo. Enquanto seu poroto lutava contra a correnteza, ele sentiu uma presença perto dele. Algo poderoso, movendo-se sob a superfície da água. De repente, ele estava cercado por um cardume de peixes prateados, suas escamas brilhando nos relâmpagos. Eles circulavam ao seu redor, seus movimentos estranhamente sincronizados, formando uma barreira protetora contra a correnteza furiosa. Com força renovada, seu poroto nadou em direção a Joca, guiado pelos peixes prateados. Ele alcançou o garoto aterrorizado, prendendo-o às suas costas com sua rede de pesca. A jornada de volta foi um borrão. Ele nadou com uma força que não sabia que possuía, guiado pelos peixes prateados, e uma força além da compreensão. Ele emergiu da água, ofegante, com Joca seguro em seus braços. Os moradores, com os rostos marcados pelo alívio e admiração, correram para perto deles. Eles carregaram Joca de volta para a vila, seus gritos substituídos por soluços exaustos. Quando seu poroto desabou na margem do rio, completamente exausto, ele viu o vislumbre de uma cauda brilhante desaparecer sob a superfície da água. A tempestade, como se domada por uma mão invisível, começou a diminuir. Na manhã seguinte, a vila acordou com uma calma estranha. A tempestade havia desaparecido tão rapidamente quanto havia chegado, deixando para trás um rastro de destruição e uma sensação de admiração. Joca, abalado, mas ileso, estava reunido com sua família. Os moradores, com os rostos marcados de gratidão, saudaram seu poroto como um herói. Ele arriscou sua vida para salvar o menino,
enfrentando a tempestade e a fúria do rio. Seu poroto, ainda abalado com sua experiência, minimizou sua bravura. Ele sabia em seu coração que havia sido auxiliado por uma força além da compreensão humana. Ele tirou a pérola de seu esconderijo, a superfície iridescente brilhando sob a luz da manhã. Ele caminhou até a beira do rio e sussurrou um silencioso obrigado, suas palavras carregadas pela brisa suave. Ele sabia que havia feito uma conexão com o místico, um pacto selado com uma pérola e uma noite de tempestade. A vida na vila lentamente voltou ao normal. Os moradores reconstruíram suas casas e voltaram às suas rotinas diárias. Mas as coisas eram diferentes para seu poroto. Ele não temia mais os segredos do rio. Ele os abraçava. Ele continuou a pescar, seu respeito pelo rio se aprofundando, seu coração cheio de uma nova compreensão. A melodia, antes uma fonte de medo, agora trazia uma sensação de paz e companhia. Os anos se passaram. Seu poroto, com o cabelo agora branco como a espuma do rio, tornou-se o ancião da vila. Ele reunia as crianças ao seu redor, seus olhos arregalados de admiração, enquanto ele contava a história da tempestade e do presente da Yara. Ele os ensinou a respeitar o rio, a ouvir seus sussurros e a honrar suas lendas. A história de seu poroto e a Yara tornou-se parte do folclore da vila, um conto sussurrado ao redor de fogueiras, lembrando a todos o delicado equilíbrio entre a humanidade e o místico. A pérola, uma lembrança constante daquela noite fatídica, permaneceu com seu poroto até seus últimos dias. Enquanto ele estava deitado em sua rede, a brisa do rio sussurrando através das folhas de palmeira, ele ainda podia ouvir a melodia assombrosa, uma presença constante ao fundo de sua vida. Ele fechou os olhos, o ritmo do rio o embalando para dormir, seu coração em paz. Ele sabia que o rio, a fonte de sua vida, e seu encontro com o extraordinário, continuaria a fluir muito depois que ele se fosse. A lenda de seu poroto e a Yara serviu como um lembrete para os moradores de que a Amazônia guardava mistérios além de sua compreensão. Ensinou-os a abordar o desconhecido com cautela e respeito. O rio, com suas correntezas sinuosas e profundezas ocultas, era uma fonte constante de vida e folclore, um lugar onde a realidade e o mito se entrelaçavam. E dentro de seu coração, a Yara continuava a tecer sua magia, sua melodia ecoando através dos anos, um testemunho do poder duradouro do mundo invisível. O rio Juruá seguia seu curso, suas águas carregando as histórias de seu povo, os ecos de suas alegrias e suas tristezas. E enquanto o rio fluísse, a lenda de seu poroto e a Yara continuaria viva, passada de geração em geração, um testemunho da conexão duradoura entre a humanidade e o coração místico da Amazônia. Pois o rio, em sua vastidão e sabedoria, guardava as memórias de todos que viviam em suas margens, suas histórias para sempre entrelaçadas com a sua.